Oi, gente! Vocês que me acompanham aqui na Quero Iluminar, meus sobrinhos de coração que me chamam de Tia Pati. Por que eu virei a Tia Pati? Porque eu lidava com um grupo de jovens e tenho muitos sobrinhos de coração, e aí eles deram a ideia: tia, quando a gente faz pergunta, a gente conversa, a gente recebe conselho, você partilha com a gente um pouco da sua vivência, por que a gente não pega esses temas e joga no canal do YouTube? Tia Pati amou a dica, a sugestão dos sobrinhos, então agora a gente vai ver tudo que a gente acha de interessante e vai colocar aqui. Tia Pati responde. E o primeiro, que me perguntaram foi a questão de uma pessoa que virou agora católica apostólica romana. E aí a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei, não foque tanto em ser católica apostólica romana, né? Porque o que vai nos levar ao céu não é o fato da gente, não vai ser especificamente a nossa religião. A nossa religião bem vivida, ela vai nos levar à espiritualidade. O nosso foco é a espiritualidade. O que nos leva ao céu, o que nos leva à santidade é a gente seguir os passos de Cristo, que esses passos, muitos deles estão descritos na Sagrada Escritura. Então, por isso que é importante a gente ter um conhecimento da Bíblia. Porém, o catolicismo é uma ferramenta para a gente seguir esses passos, né? Porque o catolicismo, ele começa ali com os apóstolos. O primeiro povo cristão, que ser cristão não é uma religião, né? O cristianismo é todos aqueles que seguem a Cristo. A primeira a se converter ao cristianismo é Maria, que é representada por mais de 1000 nomes. E aí o catolicismo nasce e Pedro, que viveu com Jesus, o apóstolo Pedro, ele é o primeiro papa da Igreja Católica Romana. Então a gente tem ali o nosso primeiro papa, o nosso primeiro grande líder religioso, conviveu com Cristo, né? A gente carrega isso na nossa história. Mas ser católico apostólico romano não é o que vai levar a gente para o céu, porque tá todo domingo na igreja, tá com a Bíblia embaixo do braço, decorar a Bíblia, decorar o catecismo católico não leva ninguém para o céu. O que leva ao céu é sua vida de oração, sua vida de caridade, sua vida de fé, sua intimidade com Deus. Então é isso que vai te levar ao céu, as suas atitudes. Então a religião, ela bem vivida, nem todo religioso vai para o céu, não. A religião bem vivida, ela é um instrumento para a gente chegar na espiritualidade e é um instrumento para a gente conquistar a santidade, que é isso que Deus quer de nós. Então é importante sim a gente entender o que a gente escolheu. Eu nasci numa família católica apostólica romana, porém não praticante. Eu sou a mais praticante da família. Estou a partir dos meus 29 anos, eu me joguei de cabeça, aí eu comecei a levar mais a sério ainda, viver o catolicismo romano, porém eu vivo desde da infância esse catolicismo, porém eu não era aquela de sempre para a igreja, isso passou a ser depois dos... É algo recente essa coisa de não, todo domingo eu vou comungar. Eu sempre tive alguns questionamentos também, mesmo com a minha própria religião, que eu sigo desde criança. Então, assim, uma jovem, uma adolescente que agora se converteu ao catolicismo, eu acho muito legal, seja muito bem-vinda, leia, releia o Catecismo da Igreja Católica, conheça você. O próprio Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a gente só pode abraçar e propagar aquilo que a gente ama. Então é muito legal esse conhecimento, por isso que existe a catequese, os grupos de jovens, né? Tem um amigo meu que diz, o grupo de jovens é para fazer aquilo que a gente não pode fazer na missa, mas todo nesse contexto religioso. Então eu acho que muito mais do que se preocupar com a sua religião é se preocupar com a sua espiritualidade. É claro que eu vivo a minha espiritualidade dentro do contexto católico apostólico romano, que é o que eu propago pelas redes sociais, mas sempre acolhendo todo mundo. Então o que mudou na vida dessa jovem não foi o fato dela ter se tornado católica apostólica romana. O que mudou foi ela ter aberto o coração, feito uma circuncisão no coração para Deus, para o Espírito Santo, para Jesus, para a Santíssima Trindade. Porque quando a gente resolve se abrir para isso, às vezes eu precisei também passar por essa circuncisão, né? De abrir o coração. E aí as coisas começam a mudar.
E o que essa jovem se assustou foi o fato de que ela começou a viver algumas experiências com os dons, que também é um assunto muito polêmico, um assunto difícil. Dentro da própria Igreja Católica Apostólica Romana, a gente vai encontrar padres que nunca lidaram com certos dons, né? No caso em específico, a gente está falando da oração em línguas. Nem todo católico apostólico romano, eu, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi a oração em línguas, eu achei que era uma língua morta. E eu achei tudo aquilo muito estranho. Primeiro que eu falava, deve ter gente que fica imitando o que o padre tá fazendo para agradar o padre. Eu sempre me fechei muito, eu dei um trabalho danado pro Espírito Santo para orar em línguas. Hoje eu oro em línguas e essa jovem também teve essa dúvida. E o que que faz a gente ficar mais aberta pros dons? Quando a gente tem uma vida de oração, uma intimidade com Deus, uma sinceridade com Deus, quando a gente vai à missa comungar, isso vai surgindo mesmo. E realmente, gente, quando os dons começam a aparecer, é muito assustador. E eu já vivi isso, é um momento que a gente passa por dúvidas e às vezes a gente acaba desabafando com as pessoas erradas. E é o momento de separar o joio do trigo. Uma vez eu ouvi de um padre e eu achei um exagero, eu achei um absurdo. Hoje em dia, depois de tudo que eu vivi, eu tenho certeza que esse padre tá certíssimo. Ele disse a seguinte frase: as piores pessoas que eu conheci foi dentro da igreja. Por isso que eu tô falando, a gente precisa separar o joio do trigo. E é muito difícil. Ainda mais para um adolescente que tá na fase de se autoconhecer, tá na fase... Eu passo por cada uma, né, com 31 anos, tem gente com 50, 60 anos que ainda também não sabe discernir quem é o joio do trigo. Então, ter Bíblia embaixo do braço, tá todo domingo na missa, não é sinal de caráter, não é sinal de espiritualidade. Pode ser um joio, um falso profeta, pode ser um joio misturado no trigo, a gente não sabe. E geralmente, justamente quando começa a despertar os dons, a gente cai numas ciladas, porque aparece justamente umas pessoas para ajudar que depois a gente vai ver que são aproveitadores, porque os dons confundem às vezes, trazem a curiosidade de outros, trazem muita inveja de quem não tem os dons, então a gente precisa ter muito cuidado. Na verdade, essa questão de dons é até bom a gente silenciar enquanto a gente não está muito maduro para viver isso. Então, e o mais coerente é buscar um sacerdote, mas como eu falei para vocês, há sacerdotes que nunca tiveram essas experiências. Por exemplo, se eu for conversar sobre oração em línguas com um padre que não ora em línguas, vai ser difícil dele me orientar. Então também é meio complicado a gente conseguir, às vezes, achar o sacerdote certo, né? Então a gente precisa ter esse discernimento e também ter esse cuidado, que nem todo mundo, a gente tem que ter muito discernimento, que nem todo mundo na igreja a gente pode confiar, infelizmente. Eu que critiquei o padre por dizer que as piores pessoas que ele conheceu foi dentro da igreja, eu também tive essa triste vivência. As piores pessoas que eu conheci também foram dentro da igreja. Então é um assunto muito polêmico, muito complicado, que a gente precisa de oração. Olha, quando a gente tem a intercessão de Nossa Senhora, ela é especialista em derrubar máscaras. Ela sempre mostra, mãe geralmente tem aquela facilidade de falar, esse seu amigo não é verdadeiro, né? E com Nossa Senhora é a mesma coisa, ela sempre mostra pra gente. Então, quando começa a surgir os dons, os conselhos que eu dou é: busca um sacerdote e não sai espalhando para todo mundo. A gente se empolga, que a gente fica com dúvida, a gente quer perguntar, mas é uma coisa que a gente tem que resguardar mais. Eu passei por essa falha de sair perguntando para todo mundo, que achava que a igreja inteira era confiável, que eu podia me abrir sobre os dons, falar com todo mundo sobre os dons, e aí me dei mal nisso aí, porque gera muita inveja, o pessoal tem inveja, porque não é todo mundo que tem os dons, mas todo mundo é digno dos dons. Se você se abrir para o Espírito Santo, se você pedir para ele os dons com fé, o primeiro dom e o mais importante é a fé. Você vai ter os dons. Eu não consegui ainda ver meu anjo da guarda, acho que eu não estou muito disciplinada, mas eu tenho pedido muito a graça de ver o meu anjo da guarda. A gente pode pedir para Deus e ele vai saber qual é a nossa necessidade. Então, nesse caso da oração em línguas, eu achava que tinha muita gente que fingia, e realmente tem gente que finge na hora da missa, mas é um dom lindo que, na verdade, eu às vezes falo, Deus, eu gostaria de saber, porque eu sou muito curiosa, eu gostaria de saber o que eu tô
orando, né? Porque a oração em línguas é aquela que vem quando a gente já não sabe mais o que pedir ou não sabe o que agradecer. Então o próprio Espírito Santo vem e age em nós. É um pouco assustador. A primeira vez que eu orei em línguas, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E tem o dom de interpretação em línguas. Esse eu não tenho, eu falo, Deus, por favor, né? Porque eu sou muito curiosa, eu gostaria de saber. Mas eu confio no Espírito Santo, que ele, se ele tá rezando melhor do que eu, né? Porque eu às vezes posso pedir algumas coisas. Então, em relação aos dons, é isso. Tenha muito discernimento com quem você vai comentar, ainda mais quando a gente é jovem, quando a gente tá empolgado em querer saber o que é, a gente acaba falando para pessoas que não devem. Ter também essa preocupação de separar o joio do trigo, porque existe muito falciano e muita falciana em tudo que é lugar, e infelizmente na igreja é o lugar mais atacado, principalmente os jovens são muito atacados com isso, então cuidado. Eu abri muito já minha boca, é que hoje em dia, né, eu já falo nas redes sociais, então vocês sabem que eu tenho, né, o dom da fé, que é muito aflorado em mim, eu tenho sim o dom da oração de línguas, algumas pessoas vê como dons, outros livros não, o repouso no espírito, são vivências que eu já vivi. Hoje são coisas que eu tô mais madura até para partilhar na internet, mas no início é muito complicado, então busquem sempre o sacerdote, né? E se for um sacerdote como, por exemplo, eu cheguei a conversar com um sacerdote que ele falou, olha, eu não sou o sacerdote mais recomendado, porque eu nunca vivi essas experiências, então é melhor você buscar outros lugares. Então, assim, a gente vai buscando as pessoas certas e pedindo a Deus, com a intercessão de Maria, que a gente não caia nas ciladas do demônio. E essa preocupação também, vocês que são recém-convertidos, a vida de vocês muda, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela bem vivida, ela realmente nos leva a Jesus. Só que também ela distorcida ou ela mal vivida, ela vai levar a gente pros quintos dos infernos, pro mármore do inferno, viu? Porque quando a gente vive ela tudo errado, é perigoso também. Mas a gente tem que ter esse discernimento, então. E o que muda a nossa vida é legal ter uma religião. Eu indico, né? Catolicismo Apostólico Romano é a que eu sugiro, embora vocês sabem que eu abraço, sejam muito bem-vindos todos que são de todas as religiões nas minhas redes sociais, eu respeito todas, mas eu não me vejo seguindo outra religião sem ser o catolicismo apostólico romano. Mas o que vai te levar ao céu realmente é a sua espiritualidade. E quanto mais espiritualizada você tiver, maior vai ser sua luz, assim como Moisés também transcendia a luz de Jesus, a luz de Deus, na verdade de Deus, né? Moisés, o profeta Moisés vem antes de Jesus, nós também começamos a refletir. E quando a gente começa a refletir, as trevas, elas se incomodam. Então tem gente que vem de amiguinho, aquele falciano, aquela falciana, quer se aproveitar dos dons, quer se aproveitar da sua bondade, porque ser católico apostólico romano é ser caridoso, mas não é ser tonto, não é ser bobo, não é para deixar ninguém pisar. E as pessoas adoram assim, quando a gente se impõe, jogar na sua cara, mas você não é católica apostólica romana, você não vive o cristianismo, mas em nenhum momento Deus mandou a gente ser bobo, se fazer de bobo na mão dos outros. Então, cuidado também quando alguém tacar isso na cara de vocês, que vai ser muito normal na caminhada. Saibam se impor com respeito, com conhecimento, com discernimento, saber há tempo para tudo, há tempo para falar, há tempo para calar, como está na Bíblia. Então, há tempo para agir, há tempo para silenciar. E aí a gente tem que ir calibrando tudo isso. Na adolescência ainda é mais difícil, naquele período de conversão ainda tudo é mais aflorado. Então imagina misturar a conversão com a adolescência. Mas Maria tá aí para nos abraçar como mãe. Jesus, nosso anjo da guarda, estão sempre conosco, então não tenham medo de viver os dons que Deus dá para vocês. Teve um padre que me falou uma frase muito legal: dom é igual andar de bicicleta, no início você vai cair, vai levar uns tombos, vai se ralar, mas continue, tem que treinar. E sem oração a gente não consegue suportar dom nenhum, então muita oração. Você que está no início vai provavelmente começar com o terço, mas busque sempre o Santo Rosário, então. É isso, gente. Então, mandem aí as sugestões, né? Vocês vão me mandando aí pelo Instagram, pelo Snap, os mais próximos, pelo WhatsApp. E aí a tia Paty vai respondendo para vocês. Espero ter ajudado vocês, hein? Fiquem com Deus, turminha, e sempre juízo e oração. Tchau!